Sindipostos emitiu recentemente uma nota sobre o preço dos combustíveis vendidos aqui no Rio Grande do Norte. No comunicado, o sindicato diz que não monitora, não acompanha e não opina sobre os valores praticados pelos postos de combustíveis. Meu convidado hoje é Antônio Salles, presidente do Sindipostos. Boa tarde, Antônio. Boa tarde, Diógenes. Boa tarde ao nosso telespectador. Por que é que o Sindipostos sentiu não vou dizer obrigação, mas na necessidade de emitir essa nota nesse momento de turbulência do mercado do preço dos combustíveis? É no intuito de esclarecer a sociedade potiguar o que acontece no nosso setor realmente, porque nós não podemos fazer nenhum tipo desse de monitoramento e nem de acompanhamento. O que acontece é que os postos, na verdade, eles compram o combustível que ele é vendido das companhias de petróleo, as distribuidoras, como são chamados. E as distribuidoras, elas compram tanto a gasolina A na refinaria, como ela compra também o etanol para poder fazer a mistura e torná-la a gasolina C, para que essa possa ser comercializada nos postos. E é isso que eu queria que você explicasse para a gente, Antônio, porque as pessoas assistem a televisão, aí sai aquele anúncio. Petrobras, baixa o preço do combustível para as refinarias. Como é essa cadeia de precificação do combustível? Ela funciona da seguinte forma: a Petróleo Brasileiro, ela fornece o combustível para as distribuidoras. As distribuidoras compram o etanol, que é adicionado 27% na gasolina. Lá elas recolhem os impostos, junta ao valor do produto e é disponibilizado aos postos. Da distribuidora até os postos tem o frete que leva o produto da distribuidora, que aqui no Rio Grande do Norte nós temos a base de suprimento em Guamaré, que ela fica a aproximadamente 200 quilômetros de Natal, 185, 200 quilômetros de Natal. E de lá os postos têm a sua margem, depois da compra da companhia distribuidora. Que essa margem, ela gira em torno de 12% a 15% bruta. Vocês colocam aqui na nota, 12,4% o valor bruto dessa... Entre 12% e 15%. A margem a qual o revendedor ele tem o domínio do preço. É a margem dele. Porque o que vem antes dele, ele tem que pagar a companhia distribuidora, e a companhia distribuidora tem que pagar a pessoal do etanol, né, as usinas, tem que pagar os impostos e tem que pagar petróleo brasileiro. Inclusive, vocês dão até um exemplo nessa nota, que no período de 1º a 7 de março, o preço médio do litro da gasolina, por exemplo, em Natal, foi entregue pela distribuidora aos postos a R$ 3,97, enquanto que o preço médio praticado nas bombas foi de 4,53, né? Vale salientar que esses números são números públicos. Estão no site da ANP, né? Exatamente. Então, Agência Nacional do Petróleo, né? Exatamente. Então, assim, o nosso negócio ele não tem nenhuma dificuldade de abertura, de nada, porque ele já é tudo aberto, o nosso negócio. Uma coisa que chama muito a atenção da gente, que serve também para que o nosso telespectador e você também tenha conhecimento, nós estamos no período da safra do etanol. Nunca nós tivemos um episódio como nós tivemos esse ano agora. O etanol em plena safra, se você for pegar a última semana de novembro até a semana passada, ele acumula uma alta já de quase 40 centavos. Quando deveria estar caindo esse valor. Esse valor. E a gente tem que entender o seguinte, que dentro da gasolina, 27% que vem nela é etanol também. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Você sabe que isso é recorrente, né? Por que é que a gasolina em João Pessoa é mais barata, de Natal é mais cara, nós temos refinaria, produção de petróleo aqui no Rio Grande do Norte? Explica pra gente isso aí. Essa questão de ter a refinaria, ela não altera em nada a nossa condição comercial. Refinaria em Guamaré. Em Guamaré, porque é no estado do Rio Grande do Norte, né? Porque, na verdade, todo produto que lá é produzido, ele não está para pronto uso, principalmente a gasolina e o diesel, que é o que os postos comercializam. Então, a gasolina e o diesel ele não está pronto. A gasolina, ela falta a nafta craqueada, que ela vem pelo modal de navio, tá certo? Marítimo, e abastece para poder misturar com a gasolina que é produzida aqui para entrar na conformidade.
E o diesel da mesma forma. O diesel que é produzido em Guamaré não é o diesel S500 que os postos vendem, nem o S10. Se não estou enganado, é o S1200. E aí ele precisa chegar para S500 e precisa chegar para S10. Então, essa condição de ter a refinaria aqui no Rio Grande do Norte em nada favorece o segmento. A Paraíba ela tem realmente algumas diferenças em relação ao mercado do Rio Grande do Norte. Me falam muito que é por conta de Cabedelo, Porto de Cabedelo. Exatamente. Cabedelo ele fica praticamente dentro de João Pessoa, 4, colado. 5 quilômetros, colado. Então, a base de suprimento é muito próxima. Quando você tem uma base muito próxima, você tem vários custos que o posto de combustível tem, que é menor na Paraíba. Um deles é o estoque. Você não precisa ter um estoque para 2, 3 dias. O frete também, né? Aí você tem o custo direto do frete. Então, assim, são várias... E, se eu não me engano, os impostos lá, a cobrança de ICMS é menor? Em função dessas diferenças que tem, termina o preço na ponta ficando mais arrefecido, e aí o que acontece? O PMPF lá, ele sempre trabalha... para a gente esse TPM? PMPF, Preço Médio Ponderado ao Consumidor Final. Eu entendi TPM, explica para ele. Que é onde é cobrado os impostos estaduais na comercialização dos combustíveis. E normalmente, comumente, né, essa diferença, ela gira em torno de 10, 15 centavos para os postos lá da Paraíba. Então, assim, eu não tenho como explicar aqui a realidade da Paraíba, nem a realidade do Rio Grande do Norte, porque a legislação não me permite. Mas eu não poderia ser leviano e chegar aqui para você, para o seu telespectador, e dizer que de nada sei e sair daqui sem contribuir de nenhuma forma. Então, aqui nós estamos para contribuir, para dizer que são alguns dos fatores, tá certo? Mas eu não posso dizer que são esses os fatores. Não me é permitido fazer essa afirmação. Na nota há uma preocupação dos senhores de determinar que, olha, não há monitoramento, não há acompanhamento direto dessa venda dos postos, até sob risco de formação de cartel. Explica para a gente esse ponto da nota. Não, esse ponto da nota é porque é recorrente algumas vezes, algumas insinuações de que o nosso setor sofre e pratica esse tipo de crime contra a ordem econômica. Já houve até investigação em Ministério Público num período aí recente, né? Exatamente. A gente foi julgado agora em 2018 e o nosso processo lá junto ao CAD, ele foi julgado improcedente por unanimidade, por 7-0 no Tribunal do CAD, aonde não resta comprovado nenhuma combinação. O que leva, muitas vezes, o consumidor a induzir que tenha uma condição dessa é quando ele vê os preços iguais. Então, ele tende muito a ter essa sensação. Mas, na verdade, o dono do posto ele é igual ao consumidor. Ele, todo dia que sai, ele tem o posto que ele é o concorrente direto dele, ele olha lá qual é a situação que está lá, porque nós temos uma placa na frente com 2 metros de largura por 3 metros de altura, muito grande. De longe, você já vê qual é o preço que aquele posto está praticando. Se ele é seu concorrente direto, você não vai ficar mais caro do que ele. Porque se você ficar mais caro, você não vende. E você tem o seu contrato de fornecimento com a companhia de petróleo que você precisa comprar tantos mil litros por mês lá. Você precisa comprar. Se você não comprar, você estourar esse prazo e não tirar, você tem a penalidade de uma multa, porque você não retirou o produto. Então, assim, ou ele está no mercado ou ele não está. Antônio, a gente sabe que o maior peso nesse preço do combustível são os impostos, né? Você tem aí impostos ao federal, você também tem o estadual, o ICMS. E houve até uma provocação do presidente Bolsonaro para os governadores de que, abra mão dos impostos aí nos estados, que eu abro mão do governo federal. A gente sabe que isso é tudo balela, né? Porque nem o governo federal vai abrir mão dos impostos, nem os estados podem. No caso do Rio Grande do Norte, por exemplo, é 1 bilhão de arrecadação por ano. 1 bilhão e 400 milhões. Pronto, 1 bilhão e 400 milhões e, se eu não me engano, 70% fica com o estado e o restante com os municípios. Ninguém vai abrir mão de receita. Então, o que é que dá para mexer nisso aí, na avaliação de quem vende? Eu acho que a gente poderia rever essa questão tributária realmente dos combustíveis, porque quando os combustíveis ele foi
criada a tributação nele, ele não era um gênero de primeira necessidade. Hoje ele é um gênero de primeira necessidade. Ele hoje é essencial para a mobilidade do cidadão, para a mobilidade do consumidor. Então precisaria ter essa revisão e, no meu entendimento, se você for observar hoje, nós temos 27% de etanol na gasolina, aonde o litro do etanol que é misturado à gasolina, ele sai da refinaria, ou sai da usina, isso sem contabilizar fretes e deslocamentos, ele sai numa média de 2,30, 2,40 um litro de etanol. Aonde você tem o litro da gasolina saindo da refinaria a 1,40 hoje. Então, na hora que você tira um produto que ele está encarecendo, eu acho que você tem um reflexo positivo no preço. E assim, a gente não consegue entender, no momento de safra, o etanol já subiu o que subiu. Imagine agora com essa entre-safra. Mas isso depende de uma reforma tributária, né, Antônio? Tributária e uma decisão de governo que não cabe de aos governos, postos, né? né? Essa aqui é uma ideia que a gente está claro. dando, como você perguntou, o que poderia ser feito. Uma sugestão. Uma né? sugestão. Para encerrar a nossa entrevista, o consumidor ele sempre nota o seguinte: quando aumenta o preço na refinaria, né? Petrobras vende para a refinaria, o aumento se verifica quase que imediato na bomba do consumidor. Quando baixa, essa redução não chega com tanta velocidade. Eu estou lhe perguntando porque, como está caindo o preço dos combustíveis no mercado internacional e aqui a Petrobras tem diminuído, quando é que chega para o bolso do consumidor? Eu posso dar aqui um exemplo meu, que meu exemplo, qualquer autoridade que me solicitar a nota fiscal de compra de antes da redução e após a redução, eu tenho essa nota, tenho essas notas, e a redução que chegou para mim foram 8 centavos aproximadamente. 8 centavos. Isso está sendo repassado? E o que é que acontece? No meu estabelecimento comercial, eu reduzi 11 centavos. 11 centavos. Então, essa situação, esse sentimento que a população, que o consumidor tem... Para aumentar é rápido. Para Na baixar... verdade, ela é rápida também. Só que como está baixando, muitas vezes a decisão do governo saiu num dia à tarde, aí no outro dia de manhã a maioria da população já fica... Mas aí o revendedor ele quer saber realmente por quanto que vai chegar para ele, para poder ele fazer. E assim também quando aumenta. Pelo menos eu tenho tomado, Toninho, quanto revendedor, não presidente do sindicato, essa metodologia de aguardar efetivamente o que é que chegou para que eu possa efetivamente fazer o repasse. Então, esse tem sido o nosso... Agora, por último mesmo, poder. A gente está vendo aí, assistindo uma briga de cachorro grande, né? União Soviética e Arábia Saudita, preço do petróleo, se eu não me engano, o barril teve uma quedinha hoje, 5%, está na faixa dos $30. Até quando vai essa briga? Você é experiente nesse setor. Isso é imprevisível, porque depende de vontades que nós não conhecemos. Mas você aposta num prolongamento dessa crise ou esse povo vai se entender, porque senão o prejuízo vai ser grande? Eu acho que eles vão se entender. Mas eu não posso também precisar e dizer quanto tempo que vai durar essa guerra. Mas essa guerra, os efeitos dela são de grandes proporções. Os árabes dizem que aguentam 10 anos de briga. E os russos também. Aí não vamos apostar nesses 10 anos. Né? Daqui a 10 anos já imaginou como é que a gente não está, hein? Andando de bicicleta. Obrigado, Antônio Salles, presidente do Sindiposto, por sua participação aqui no RN Acontece. Eu que agradeço, Diógenes, e sempre que for preciso, aqui estaremos para fazer os esclarecimentos. E eu gosto sempre de encerrar a minha entrevista lembrando a quem nos assiste, a você, que como pode quem tem 12% a 15% do preço total ser responsabilizado por 100% do preço. E qualquer dúvida, tem o site da ANP. Da ANP, para acompanhar os preços do Rio Grande do Norte, né? Exatamente. Obrigado.